Aprovado. Temos aqui a presença da senadora Alice da Mata. O projeto, o item 11, é um projeto, inclusive, terminativo. Nós não temos como quórum para votar, mas eu vou passar a palavra à senadora para que ela possa ler, já ficando lido, o projeto de lei do Senado 92 de 2014, que obriga os estabelecimentos de saúde a exibir tabela de preços dos serviços prestados aos usuários. De autoria do senador Jaime Campos. Com a palavra, a senadora Alice da Mata. Senhor presidente, como Vossa Excelência anunciou, trata-se de um projeto do senador Jaime Campos que obriga os estabelecimentos de saúde a exibir tabela de preço de serviço prestado pelo usuário. Eu faço sempre um esforço grande para não prejudicar o projeto de um colega e, nessa medida, apresentei um substitutivo ao mesmo. Por quê, senhor presidente? Porque esta comissão nossa ela tem a tarefa de examinar em decisão terminativa o projeto de lei que trata de assuntos relacionados com a defesa do consumidor, e este é um deles. No seu artigo 1º, ele impõe ao estabelecimento de saúde o dever de exibir de forma clara e em local de fácil acesso a tabela de preço dos serviços prestados aos usuários. Conforme seu parágrafo único, esta tabela deve conter todos os preços de consultas médicas e de outros profissionais, exames de toda ordem, custos administrativos, todo tipo de serviço oferecido ao usuário do estabelecimento. O artigo 2º determina que o descumprimento das disposições da lei resultante do projeto constituirá infração sanitária, sem prejuízo de outras sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e em outras leis em vigor. O artigo 3º estipula que a lei em que se converter a proposição entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificativa do projeto, o autor menciona que, ao buscar atendimento médico em estabelecimentos privados de saúde, é usual o paciente se surpreender ante a apresentação de valores abusivos depois de uma internação, consulta ou outro procedimento médico. A proposta foi distribuída à Comissão de Assuntos Sociais e a esta comissão em decisão terminativa. Na CAIS, o PLS número 92, de 2014, foi aprovado e não foram apresentadas emendas ao projeto. Passemos à análise. Nos termos do artigo 102-A, inciso 3º do Regimento Interno do Senado, compete a esta comissão apreciar o mérito de matérias referentes à defesa do consumidor. Defendo ainda emitir parecer sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto em comento, uma vez que nesta Casa Legislativa ele não será examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Relativamente à constitucionalidade, a proposta versa sobre assunto de competência legislativa da União e está em consonância com as regras constitucionais atinentes às atribuições do Congresso Nacional. CF, artigo 48. E a legitimidade da iniciativa legislativa de parlamentares, CF, artigo 61. Ademais, a proposição não contraria qualquer dispositivo da Constituição Federal. Em relação à juridicidade, o PLS 92, de 2014, cumpre as exigências de inovação, efetividade, espécie normativa adequada, coercitividade e generalidade. Porém, no que concerne ao mérito, é mister ponderar a respeito de qual segmento da população seria beneficiado. Nesse contexto, vê-se que as disposições do projeto não se aplicam aos usuários de planos privados de assistência à saúde, pois o pagamento das despesas médicas é de responsabilidade das operadoras e o valor das mensalidades está previsto no contrato de adesão. Por seu turno, as pessoas que não são beneficiárias de planos privados de saúde possuem duas opções para receberem assistência médica. A primeira delas é recorrer ao Sistema Único de Saúde, o SUS, que é de acesso universal e gratuito, cujo tratamento é totalmente custeado pelo Estado. A segunda hipótese consiste em procurar atendimento no sistema de saúde privado e pagar diretamente ao prestador de serviço. Este último grupo de pacientes costuma recorrer aos serviços médicos em duas circunstâncias: o tratamento eletivo
ou atendimento de urgência e emergência. No tratamento eletivo, como o fator tempo não é tão premente, as pessoas podem escolher os profissionais e os serviços de sua preferência e, com isso, têm condição de orçar previamente as despesas. Assim, não haveria surpresa na hora do pagamento. Maiores dificuldades são passíveis de ocorrer no atendimento de urgência e emergência, especialmente se necessária a internação. Nesse tipo de atendimento, não há como prever, com precisão, o número de diárias hospitalares necessárias, quais procedimentos serão realizados, que medicamentos e materiais serão empregados. Saliente-se ainda que, invariavelmente, despesas hospitalares são muito elevadas, porquanto o uso crescente de tecnologias na área médica gerou grande aumento de valor agregado de insumos, fármacos e equipamentos. Por conseguinte, a imprevisibilidade e a complexidade dos atendimentos das internações tornam inexequível, nesse caso, as providências propostas no projeto. Observe-se também que a ementa e o artigo 1º da proposta se referem ao estabelecimento de saúde como um todo, o que abrangeria tanto estabelecimentos públicos quanto privados. No entanto, não há razão para se editar norma legal com essa amplitude, pois os serviços públicos de saúde são gratuitos aos usuários. Em decorrência, a proposição deve restringir-se aos serviços de saúde privada. Outro sim, as disposições do projeto não se aplicam aos atendimentos realizados no SUS, que são gratuitos, nem aqueles custeados por meio de plano privado de assistência à saúde. Ademais, consideramos que o projeto deve se limitar à assistência ambulatorial, ao serviço de apoio à diagnose e terapia e ao atendimento odontológico. Assim, seguindo essa linha de raciocínio, é de realçar que os serviços alcançados pela proposta passam a ser serviços profissionais, consultas, terapias, exames, procedimentos, medicamentos e imunobiológicos. Outro ponto que merece reparo é que o descumprimento às disposições do projeto não constitui infração sanitária, mas sim afronta a dispositivos da norma consumerista, como veremos a seguir. Assim, com o intuito de proceder a essas retificações e de forma a melhor delimitar o seu âmbito de aplicação e também adequar a terminologia empregada, apresentamos substitutivo ao projeto. Por oportuno, mencionam-se alguns dispositivos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, CDC. No caput do artigo 4º da norma consumerista, estão enunciados os objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, PNRC, a saber, e o atendimento das necessidades dos consumidores. 2, o respeito à sua dignidade e saúde. 3, a proteção de seus interesses econômicos. 4, a melhoria de sua qualidade de vida. 5, a transparência e harmonia das relações de consumo. Ademais, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo constitui um dos princípios em que se assenta essa política. Por conseguinte, o PLS 92/2014 está em conformidade com o PNRC. Segundo o artigo 6º, são garantidos ao consumidor como direitos básicos, entre outros: 1, a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Inciso 2. 2, a informação adequada e clara sobre diferentes serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Inciso 3º. Consoante o disposto no caput do artigo 31 do CDC, o fornecedor tem o dever de informar ao consumidor de modo claro, ostensivo e em língua portuguesa a respeito das características relativas ao serviço ofertado, inclusive no tocante a seu preço. Por sua vez, nos termos do artigo 39, dentre outras, são vedadas ao fornecedor e consideradas abusivas as seguintes práticas: 1, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhes seus produtos ou serviços. Inciso 4.
2. Exigir do consumidor vantagem manifestadamente excessiva. O inciso 5. E 3. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Inciso 6. Por força do disposto no artigo 66, a omissão de informação relevante sobre o preço de serviços constitui crime contra as relações de consumo, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Entendemos, portanto, que o PLS 92 de 2014, com as modificações propostas, é relevante e oportuno, porquanto, da perspectiva consumerista, guarda harmonia com os preceitos do CDC. Voto. Pelos motivos expostos no nosso voto, é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, e no mérito pela aprovação do projeto de lei do Senado 92 de 2014, na forma do seguinte substitutivo. Projeto de lei do Senado 92 de 2014, obriga os estabelecimentos de saúde privados a disponibilizar a tabela de preços ao consumidor. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, estabelecimentos de saúde privados devem disponibilizar ao consumidor tabela de preços de serviços profissionais, consultas, terapias, exames, procedimentos, medicamentos e imunobiológicos. Parágrafo 1º, disposto no caput desse artigo, não se aplica aos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, nem aqueles custeados por planos privados de assistência à saúde. Parágrafo 2º, as disposições constantes do caput deste artigo restringem-se à assistência ambulatorial, aos serviços de apoio à diagnose e à terapia e ao atendimento odontológico. Artigo 2º, o descumprimento das disposições desta lei sujeita o fornecedor infrator às sanções previstas na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso, senhor presidente, o nosso voto. Em discussão, para discutir, o senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a nobre relatora, ela realmente trouxe o projeto para uma linha da condição de ser realmente implantado, ou seja, a nobre senadora separa claramente aqui o que é a obrigação específica daquele hospital que está prestando o serviço. Na proposta inicial, a disposição desses valores sobre todos esses procedimentos, sem separar o que é Sistema Único de Saúde nem os planos privados de assistência à saúde, isso causaria realmente uma situação impossível de que cada hospital credenciado tivesse que colocar todos os exames de todas as especialidades, de todos os convênios existentes. Isso realmente é algo que a nobre relatora trouxe o projeto para o campo da realidade. Ou seja, em resumo, ela exige neste momento de que um cidadão está sendo atendido no sistema ambulatorial, tá certo? E que para chegar ao seu diagnóstico, seja ele na área da saúde, na área odontológica, ele terá a condição de saber previamente quais são os valores dos exames que ele será submetido. E podendo, nessa hora, aceitar ou não, ou optar por uma outra alternativa, um outro atendimento, né? Eu acho que, acredito que nesses termos, senhor presidente, o projeto de lei torna-se realmente possível de ser implantado, garantindo ao cidadão não ser submetido a simples indicação de exames sem a prévia necessidade e, ao mesmo tempo, sem que o cidadão que recorre ao ambulatório tenha condições de saber o que será cobrado dele a posteriori. E é um fator de transparência, de
de respeito ao paciente, e que eu concordo plenamente com os termos aqui apresentados pela senadora Lídice da Mata, e a cumprimento pela maneira como ela conseguiu, de uma maneira sucinta, em apenas 2 artigos e 2 parágrafos, ela conseguiu resumir, dando condições para que o projeto seja aplicado. A posição favorável ao parecer da nobre relatora. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Donizete Nogueira. Senadora, presidente, eu queria só questionar aqui a senadora Lídice da Mata, para que eu possa me sentir mais esclarecido com relação ao atendimento odontológico. Fica me parecendo assim um pouco difícil que eu tenha uma tabela do atendimento odontológico, a não ser a mera consulta que eu vou lá e faço, né? Então, essa questão dos serviços odontológicos, eu não tenho segurança aqui. Gostaria que, se fosse possível, a senhora pudesse me dar um esclarecimento melhor do que a gente está prevendo aí. Bom, o que me parece seriam os serviços odontológicos, todos eles: a consulta, a obturação, o raio-x. Né? O orçamento é a mesma coisa. O orçamento que o médico ou que o dentista já apresenta. Nós apenas incluímos o odontológico como uma referência dentro do sistema de saúde, porque, pelo menos que eu saiba, o dentista já apresenta um orçamento para que o paciente possa aprová-lo e antes até de realizá-lo. É quem mais apresenta. É quem mais apresenta. Como diz o doutor Otto, coitado do dentista. Pois é. Bom, mas aqui no artigo 1º diz o seguinte: os estabelecimentos de saúde privados devem disponibilizar ao consumidor tabela de preços e serviços profissionais, consultas, treinamento. O dentista, me parece que assim, após a consulta, ele apresenta um orçamento que eu tenho que referendar, não é isso? Exatamente. Aqui a gente está garantindo isso, então. Exatamente. Para ser transparente para o usuário do sistema. No caso do dentista, isso hoje já é saber efetivado. Exatamente aquilo que ele está adquirindo, né, para a sua saúde. Eu acho meritório aí as alterações da senadora Lídice da Mata foram muito condizentes com a realidade, com a prática do atendimento médico e odontológico. E encerrada a discussão, vou colocar em votação e fazendo a chamada nominal. Aqueles que votam com a relatora, a senadora Lídice da Mata, vota sim, começando pelo senador Donizete Nogueira. Com a relatora, presidente. Senador Paulo Rocha. Senador Ivo Cassol. Senador Ronaldo Caiado. Como vota o senador Ronaldo Caiado? Relatora. Senador Ataídes Oliveira. Com a relatora. Senador Flecha Ribeiro. Com o relator. Senador João Capiberibe. Com o relator, senhor presidente. Com a relatora, senador Eduardo Amorim. Com a relatora. Senador Douglas Cinto, com a relatora. Com a relatora. Então, aprovada a matéria. A senadora Regina Souza está presente? Desculpa. Senadora Regina Souza. Desculpe o meu lapso visual. Com a relatora, é que eu achei que eu não votava porque eu sou suplente, né? Mas tem espaço, ela pode votar. A senhora vota com a relatora, então. Bueno, então, aprovado por unanimidade. Então, vamos passar aqui.